Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora à nossa aula de matemática. Amanhã nós começaremos a falar sobre unidades de medida de tempo. Então hoje eu trouxe para vocês um videozinho que conta a história do relógio e a origem, do relógio. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Há 13 bilhões e meio de anos, a maior explosão do universo ocorreu, e com ela, tudo, inclusive o tempo, foi criado. Com isso, surgiu a necessidade de medir esse tempo. Não existe um registro preciso de quando surgiu o primeiro dispositivo para a medição do tempo. O que se sabe é que existem registros de datas feitos por povos que habitavam a África há mais de 6.000 anos. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios registravam a passagem do tempo através de obeliscos, que projetavam sua sombra na areia, indicando a passagem do tempo. Nesta mesma época, o relógio solar também começou a ser utilizado. Ele era um dispositivo simples, composto por uma placa circular com uma protuberância inclinada no centro, que projetava uma sombra na medida em que o Sol se movia do tempo. Mas apesar desses dispositivos marcarem a passagem, também foram muito utilizados. Eles funcionavam através do gotejamento de água em receptáculo, semelhante a uma ampulheta. Na medida em que o nível da água subia, era possível registrar a passagem do tempo pelas marcações no jarro. Existiram diversos tipos desses relógios, mas o funcionamento era basicamente o mesmo. O antigo desse tipo foi encontrado na tumba do faraó Amenófis I. O primeiro despertador que se tem notícia, para ajustar o despertador, um prego era colocado na cera, de acordo com a marcação da hora desejada. E quando a altura da vela atingia o ponto em que o prego estava, ele caía em uma panela de cobre, acordando quem dormia. E as ampulhetas? Acredita-se que a primeira ampulheta foi inventada por um monge francês nos anos 700 d.C. No entanto, não se encontra nenhuma evidência dela até os anos de 1300, quando apareceu pela primeira vez nos inventários de navios europeus. Chegando a tempo para a Era dos Descobrimentos, a ampulheta era ideal para a viagem de pessoas pobres, devido a seu baixo valor, evidentemente ao mesmo tempo que os primeiros relógios mecânicos, mas tinha a desvantagem de ser um relógio de curto prazo, geralmente não durando mais que 1 hora. E devido à sua característica de funcionamento, da areia que se esvai como a vida, tornou-se um símbolo universal da morte, pois as areias do tempo se esgotarão para toda a vida humana. O primeiro relógio mecânico com escape só veio a surgir em 1285. O escape é um mecanismo de tic-tac em intervalos regulares e de intervalos iguais. Você já conhece a Swift? Swift é única. E eu vou te mostrar por quê. Os produtos passam por um congelamento. E o primeiro relógio público a soar as horas foi construído no ano de 1335 em Milão. Ele possuía apenas o ponteiro das horas, que não marcavam o tempo com precisão. Somente 175 anos, em 1510, a invenção deste relógio foi aperfeiçoada, quando o alemão Peter Heinlein, de Nuremberg, criou o relógio para tentar uma melhor precisão. Ele atrasava quando a mola principal ficava sem corda. De Praga, em 1525. Esta melhoria tornou os relógios mais precisos. Foi Jos Burg quem inventou o primeiro relógio com os ponteiros dos minutos, em 1575 e 1656, com a invenção do relógio regulado por pêndulo. Por volta de 1580, Galileu Galilei, com sua capacidade de observação e engenhosidade, descobriu que os sucessivos ciclos de movimento de um pêndulo levam algo que viria a produzir o primeiro relógio de pêndulo. Tendo isso em mente, ele e seu filho Vicenzo começaram a fazer desenhos do modelo mais apropriado. Mas infelizmente, antes de construir o primeiro dispositivo, Galileu faleceu vítima de uma doença e coube a seu filho produzir o primeiro modelo funcional do protótipo em 1649. Mais tarde, em 1656, o conceito de relógio impulsionado por peso e pêndulo. A energia potencial fornecida pelo do mecanismo e o pêndulo controlava a sincronia de movimento dos ponteiros, juntamente com o mecanismo de escape.
Essa melhoria aumentou a precisão, apesar de ainda utilizar somente o ponteiro das horas, primitiva nos mecanismos de relógios em 1680, seguido do ponteiro dos segundos pouco tempo mais tarde. Em 1889, Sigmund Freifler construiu um relógio de pêndulo com precisão de 1/100º de segundo, seguido pelo relógio de 2 pêndulos feito por Short em 1921, com um pêndulo principal e um secundário, apresentando uma precisão de milésimo de segundo por dia. Quanto aos relógios de pulso, antes do século XX, eles eram apenas pulseiras de decoração nos pulsos das mulheres. Esse foi o primeiro relógio de pulso que se tem registro. Foi feito para a condesa Koskovic, da Hungria, em 1868. Já os relógios masculinos, acredita-se que eles tiveram origem nas guerras do final do século XIX e do início do século XX. Até então, os relógios de bolso reinavam absolutos nesse meio. Há relatos históricos de Napoleão irritado por ter que abrir constantemente durante as batalhas, responsável por consolidar o relógio de pulso masculino como uma ferramenta militar estratégica e um acessório de moda masculino, pois ele permitiu coordenar batalhas aéreas e ataques de artilharia com muita precisão. O primeiro relógio de pulso produzido em massa, feito para oficiais navais alemães em 1880, com 2.000 unidades fabricadas. Uau! Molho! Muito molho! Durante a década de 30 e 40, os relógios mecânicos começaram a ser subidos por relógios de quartzo. O funcionamento destes relógios é do cristal de quartzo. Quando o cristal é comprimido, uma tensão elétrica é gerada, mas quando a tensão elétrica é aplicada sobre o cristal, ele vibra numa frequência fixa, permitindo a produção de pulsos elétricos com somente 1 segundo de duração. Apesar de os relógios de quartzo ainda estarem em uso, quando se necessita de grande precisão em aplicações específicas, como GPS, hoje em dia, mais do que nunca, tempo é dinheiro, e nunca foi tão claro quanto às 9 horas, 59 minutos, 59 segundos e 985 milésimos de segundos do dia 13 de junho de 2013. Devido a uma falha em seu relógio, a agência de notícias Reuters divulgou acidentalmente os dados econômicos apenas 15 milésimos de manhã. O resultado foi 28 milhões de dólares em transações, já que alguns robôs operadores da bolsa começaram a negociar antes que os outros pudessem dar uma olhada nas informações. Essa foi uma breve história sobre a invenção dos relógios. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas o vejam, deixe sua curtida que o algoritmo é o resto. Até o próximo vídeo.